Essas são ocorrências de violência contra mulheres registradas em Mato Grosso. São mulheres reais, sofrimentos reais. Voltei para ele porque ele disse que iria mudar, mas logo voltou a me agredir de novo. Violência contra a mulher. Uma tragédia anunciada. Olá, hoje nós temos aqui uma entrevistada, a Juliana Maria Silva Fortes, que é representante da ONG Ação Azul. Ela é a mãe do Lorenzo, que tem 8 anos e é autista, e vai falar sobre esses desafios para a gente, o trabalho da ONG. Obrigada por ter aceito o nosso convite, Juliana. Bom dia, Lídice. Obrigada eu. Bom, vamos já falar o que é a ONG Ação Azul, que em Mato Grosso muitas pessoas até não conhecem ainda esse trabalho, né? Como é que surgiu essa ONG aqui? Que ela, na verdade, ela é nacional, né? Na verdade ela é uma ONG internacional, que já está em diversos países, né? Bom. Uhum. A ONG Ação Azul, ela nasceu no Rio de Janeiro, né? Através da Rosa Viana, que é mãe de autista também, né? A mãe do Rafael. Em 2017, né, em dezembro, ela e um grupo de mães, né, de pais, de profissionais da área de saúde e educação, né, fizeram a assembleia e instituíram a ONG Ação Azul, em defesa daqueles que mais precisam, tá? E a ONG Ação Azul não é só para autista, é para toda pessoa com deficiência, inclusive doenças raras. Bom, você está representando a ONG, mas você tem a sua história, né, de vida. Você estava até contando aqui com a gente, enquanto a gente conversava e se preparava, que é um grande desafio, né? Conta um pouquinho para a gente, como é que você conseguiu esse diagnóstico, como é que foi a sua experiência para perceber que o seu filho é autista? Lídice, uma luta, realmente. Foi lutas, porque assim, o Lorenzo, do dia que ele nasceu, eu tive para mim que era diferente, tinha algo diferente, né? Porque ele só chorava, ele nasceu às 6 da manhã e chorou o dia todo, a noite toda, né? Minha filha e minha afilhada que passaram a noite comigo, passaram a noite porque ninguém dormiu. Ele só chorava, não pegava o peito, né? Eu chamei a pediatra, chamei a obstetra, né? Gente, tem alguma coisa errada? Não. Normal, é menino. E a sua filha caçula está com 16 anos, né? Então, é tudo experiência, tudo. Você está começando novamente, né? Então, você tenta aceitar, mas você não aceita. Por isso que eu falo, gente, a mãe é sensitiva. Se ela falou tem algo diferente, investiguem, por favor. E isso se passaram 4 anos e 8 meses. Eu correndo nos pronto atendimento, ele se contorcia, ele se virava, né? Mãe, isso é cólica, vai passar. Nossa, 4 anos de cólica? 4 anos e 8 meses. Passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, gente, tem algo diferente. Ele começou a ficar agressivo, né? Quando ele começou a andar, tardio também, né? Ele falou, demorou a falar, até porque até os 5 anos ele não falava frases completas, tá? Ele gesticulava muitos objetos, né? Se por acaso ele apontasse para você, ele queria o papel e eu desse a caneta, era motivo para ele me jogar, cuspir em mim, me avançar, puxar os cabelos, se morder, me morder, se debater. E não, isso é birra. Isso é manha. Você não está sabendo educar esse menino. Até traz um constrangimento. Você perdeu o controle. Chegou que até uma vez ele quebrou um consultório médico. Quebrou, literalmente, ele quebrou aquele consultório médico. E o médico só olhou para mim e começou a prescrever. Mãe, se você não dá conta de segurar uma criança com 4 anos, você não dá conta de conter, imagina ele na adolescência, 14, 15 anos, vai te moer de porrada. Imagina se eu ouvir isso de um profissional, que está ali para te acolher, que está ali para poder te dar resposta, porque eu vivi em busca de resposta, peregrinando nos pronto atendimento, né? E toda a devolutiva que eu tinha era essa, você não sabe educar, ele está com transtorno opositor desafiador, TOD, isso é desafiador, isso é o reizinho, porque você não dá limite, né? E aí todo mundo, né? Era ex-sogra, né? Ex-marido, né? Ah, se você não deixa eu corrigir ele, você não deixa eu educar meu filho, ele vai bater em você na sua cara. Foi até que eu falei, chega, basta, né? Vai cuidar da tua vida que eu vou cuidar da minha. Ex-sogra, vai cuidar do teu filho que eu vou cuidar do meu. Então tomei essa postura, só que quando perguntam,
quem foi o médico, né, que te deu o diagnóstico? E eu não tenho vergonha ali de ser. Eu tenho orgulho de falar Cristo Jesus. Foi quando eu caí de joelho, clamei ao Senhor misericórdia, aí veio, sabe, as pessoas. Nossa. Veio por Deus, as pessoas indicadas, né? Eu tenho uma amiga, é até minha comadre, a professora Zilda Queiroz. Ela me disse, Ju, vamos lá no Pérez. Dr. Pérez, né, ele é psiquiatra, né, e ele vai nos ajudar. Ela vivenciando comigo todos os meus anseios, né, mas ninguém sabia o que ele tinha, né. Eu sabia que tinha algo diferente. Eu queria resposta, eu precisava de resposta. E quando eu cheguei no Dr. Pérez, né, o Dr. Juarez também foi muito, muito importante nesse processo, porque em 2015, o Dr. Juarez já fazia um ano que ele estava atendendo o Lorenzo, né, e quando o Lorenzo não queria entrar no consultório, ele não insistia, ele ficava de lá, ó, fala pra mim. Do lado de fora eu ficava pra ele o que tinha. Muitas das vezes ele não aceitava nem essa conversa distante, eu tinha que ir embora. Aí a gente terminava a consulta por WhatsApp. Né? Ele receitava, daí em 2015 ele me disse, Juliana, o Lorenzo tem muita característica de autista. Mas até então, né, se você via sobre autista, alguns filmes. Você tem, né? Nos filmes, às vezes, você tinha muito aquela coisa do autismo, aquele que não socializa, que se isola e pronto. Não imagina que haja outros sintomas, outros sinais, porque até é considerado um espectro, né? Um espectro. E aí, como é que foi, então, nessa fase, quando já surgiu uma suspeita? Que tipo, tem algum tipo de exame? Como é que fechou esse diagnóstico? Não, exames ainda, assim, laboratoriais ainda não, né? O exame, né, o diagnóstico do autista, ele vem através do exame clínico mesmo, né? Da observância. O autismo, ele é uma incógnita ainda na ciência, né? Os médicos procuram, né? Existem muitas especulações. Como eu sempre falo, na internet tem de tudo. Você tem que saber peneirar. Você tem que saber filtrar essas informações. Porque tem informações contundentes, mas também tem umas aleatórias ainda. A gente se fala que tem muitas pessoas ainda, infelizmente, que usam nossos filhos de trampolim. Isso eu não admito, né? Isso eu não aceito. Até porque você vê muitos profissionais da área de saúde falando da cura do autismo, da saída desse espectro. Então, ele não era autista. Porque a ciência até hoje, ela não definiu a causa, né? A origem e nem a cura, né? Existem pesquisas. Agora fala-se muito da genética, né? Dos genes, dos cromossomos, né? Mas assim, são especulações ainda, não tem nada de concreto, né? O Dr. Alisson, que está lá na Califórnia, que ele ainda tem aquelas pesquisas com os minicérebros, né? Que está mais avançado, né? Que é um brasileiro. Mas assim, existem muitas teorias, né? E a gente, na vivência, a gente já começa a lidar com o autismo. A doutora Marta Helvas, né? Que teve até no nosso simpósio, a gente conversando bastante, e eu já tinha lido em alguma matéria que o autista, ele é um cérebro evoluído. Está muito aquém da nossa, né, imaginação para poder defini-lo, decifrá-lo. São inteligentes, sim, mas desde que eles recebam os estímulos adequados, correto. Eles são capazes de desenvolver suas habilidades, mas eles precisam estar inseridos em ambiente seguro. Eles precisam se sentir acolhidos. E eu sempre falo que se aquele profissional que está ali só para fins financeiros e não tiver a empatia, não tiver esse amor para doar, essa solidariedade, esse carisma, ele não consegue nada com o autista. Porque com o autista você tem que saber ouvir, né? Você tem que saber entender, compreender para poder mediar. O meu filho, ele me ensina a lidar com ele. Até antes de saber, de ter a informação sobre o autismo nele, igual eu falo, os psicólogos, eles colocam muito, né, que vem quando o diagnóstico você recebe, vem uma fase do luto. Né? Vem a fase da aceitação, né? Que a família, ela entra num luto, porque não foi aquela criança que ele projetou, que todo mundo, né, que idealizou, que ia caminhar sozinho, que ia crescer, ter uma vida dito normal. Para mim, ele disse, eu falo para você, eu não tive essa fase de luto, não. Tá? A sua intuição já dizia, eu queria a resposta, para mim foi um alívio. Veio a resposta, veio o autismo, o que eu tinha que fazer?
Mas e aí, por exemplo, tá, fez o diagnóstico, ele precisou ter alguma medicação para minimizar essa agressividade? Como é que você começou a buscar os tratamentos? Você lembra quando eu te disse que o médico, né, que ele quebrou o consultório todo, foi um neuropediatra, né? Que falou, você não dá conta de segurar, de conter. Imagina, eu com 84 quilos, né? O meu filho com 28 quilos. Se você medir força com essa criança, você vai machucar, né? Então, o que você tem que fazer? Você tem que tentar conter ali, né? Com carinho, né? E você não força. E aí era natural mesmo que ele me batesse, que ele me agredisse, que ele se saísse, né? Porque eu não ia machucar o meu filho. E naquele dia ele me passou Neuleptil. Até então eu comprei, ele me passou 3, né? Vidro, frasco, receituário, né? Controlado. Isso é para conter a agressividade? Não é para autismo. Assim, o autismo não tem remédio para o autismo, tá? Tem remédio para as comorbidades, né? Para os sintomas, assim, ele estava muito agressivo. Ele estava extremamente agressivo. O Lorenzo, ele vomitava que ele lavava isso aqui. Não era um vômito daqui de cair aqui, era de lavar isso aqui. Tanto que vivia fazendo exame de refluxo nele, falando que era refluxo. Porque o autismo causa déficit nas esferas mental, social e emocional. Ele estava com as 3 esferas extremamente abaladas. Pensa vivendo num ambiente familiar, o pai grita daqui, a mãe grita dali e ele grita dali. Ele estava em constante desconexão neuronal. Ele precisava de paz. Nós precisávamos de paz, né? Então eu falo, nós temos o neurônio espelho, né? Esse neurônio espelho a gente reflete. Tudo que ele vê em você, reflete nele. Né? Então, ele vivia numa casa em constante conflito, ele vivia em conflito. Né? Hoje, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, nós temos paz. Né? Ele vive bem, as crises amenizaram, por isso sempre falo com paciência e afeto. Paciência e afeto, as crises se amenizam. Hoje ele está com 8 anos, como é que está a situação dele? Ele tá até ali na antessala, gente, aguardando, né, a nossa entrevista com o celular, brincando com o celular. Como é essa questão de idade escolar, início de alfabetização, como é que está hoje o Lorenzo? Nossa, Lídice, em vista de muitas outras crianças, o Lorenzo está muito bem. Eu falo até de crianças dito neurotípicas normais. Lorenzo está lendo, Lorenzo está escrevendo. O Lorenzo está alfabetizado, sim. É que eu falo dessa caminhar. Eu sou representante comercial da Microkids Tecnologia Educacional. E eu tenho muita abertura com as outras editoras, que eu já fiz PNLD durante esses anos da minha vida, que é o Programa Nacional do Livro Didático. Isso tudo me oportunizou o contato com as editoras, com material didático, né, e paradidático. Essa leitura, essa escrita, ela não começa na sala de aula, tá? Ela começa na brincadeira, nos brincar. E desde muito cedo, você vê, mesmo sem ter essa informação que eu tenho hoje, eu ofertava livro de travesseiro para o Lorenzo, livro de pano, livro de fantoche, de brincadeiras, né? E isso tudo foi inserindo ele nessa linguagem da escrita, né? E da leitura. Porque os brinquedos, quando você oferece, você instiga essa imaginação. Mesmo ele sem falar, ele apontava os brinquedos, ele apontava os livros, que ele gostava de folhear os livros, né? E o livro de travesseiro ajudou muito ele, que ele é fixado por Relâmpago McQueen. Os autistas, eles têm as ilhotas de interesse, né? As particularidades dele. E ele era pelo Relâmpago McQueen. Aquele personagem, né? Do Carros, do desenho do Carros. E até por isso eu tive que comprar um carro vermelho, tá? Né? Eu mesmo sem saber, ele com 2 aninhos, a gente andava na rua. Quando ele via um carro vermelho, ele passava a mão e beijava o carro. Ele tinha 2, 3 aninhos. O que é isso? E sabe que essa era uma brincadeira que meus filhos faziam quando eles gostavam de uma cor de carro? Eles iam beijar o carro. Olha como a criança é sensitiva, né? Elas são perceptivas, elas são sensitivas, né? E a gente só tem que escutá-las, Lídice. A gente só tem que escutá-las. Com o autista, é mais além assim que você tem que estar com o coração aberto. Você tem que estar predispostas a acolher mesmo, a trazer para você. Aí as pessoas falam assim, o mundo dele é a parte. Não, o mundo dele não é a parte, o mundo dele é esse nosso. É o nosso, né? Eu falo que esse mundo é de pura hipocrisia. Eu falo porque quando você diz assim,
você ouve de psicólogos, eu já cheguei até a dar banana para psicólogo, tá? Nossa. Porque, assim, para defender meu filho eu sou capaz de tudo. Vocês não sabem do que uma mãe de autista é capaz. Nós somos taxadas de barraqueira, nós somos taxadas de louca, desequilibrada, mas para defender o teu filho você é capaz de tudo. Se vão me intitular de barraqueira, de desequilibrada, de louca, enquanto eu defendo o meu filho, pode me intitular, não tem problema nenhum. Porque tem até nas redes sociais uma campanha, hashtag, né? E se fosse seu filho? Você é capaz de tudo. E se fosse o seu filho? Há um tempo atrás eu li uma história dos Estados Unidos, né? Foi até um desses canais de notícias mundiais, né? Que a gente sabe que tem credibilidade. Eu não sei se foi BBC, é o País. A história de um rapaz que ele é contratado na cidade onde ele mora, nos Estados Unidos, para dar informação sobre transporte e os meios de transporte que a pessoa pode fazer, pegar. Por exemplo, eu quero atravessar a cidade, eu não sei se eu pego trem, metrô, ônibus, o que tem. Ele é contratado nessa empresa, porque desde que ele era pequenininho, ele gostava de passear nos meios de transporte. Então a mãe passeava com ele a cidade inteira, a hora que ela tinha, né? E passeava de ônibus, passeava de metrô, passeava. Eu sei que nisso ele foi guardando na memória dele todos os trajetos, ele tem tudo na cabeça dele. Todas as linhas de trem, para onde que vão, e ele passou a ser uma pessoa que informa, tem o trabalho, rapaz já, né, tem o trabalho dele, tem o dinheirinho dele, mora com a mãe, porque ele ainda tem algumas limitações, mas é uma história real, né, que ele superou, né. Falando de desafios, Juliana, a gente teve aí, vocês fizeram um simpósio aqui no estado, muito importante para tratar, né, aí a gente sabe que não tem ainda políticas públicas, não tem legislação voltada especificamente. Hoje, o que você considera, nesse sentido, o maior desafio para os pais do autista? A gente está agora ali dentro da Assembleia, né? Eu sempre falei assim, gente, todo ano a gente trabalha a conscientização. Desde 2015, né, que eu estou na luta, mas todo ano a gente faz esse trabalho de conscientização no mês de abril, porque dia 2 de abril é o dia decretado pela ONU como Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Mas a gente fazia aqueles folhetos, aquelas cartilhas, né, aquelas campanhas no shopping, né, nos comércios, né. Aí eu falei, para aí, né, no grupo, ainda no grupo, né, Nobre Autista, eu falei, gente, se a gente tem o dia 2 de abril a nosso favor, vamos fazer barulho nessa cidade. Precisamos fazer barulho. Trabalhar essa conscientização de uma forma mais ampla. Precisamos de políticas públicas. E aonde que nós temos que mexer? Lá no nosso legislativo, executivo, judiciário. Vamos mexer com eles, vamos chamar eles para nós. Nós precisamos chamar a atenção deles para que eles, né, se sensibilizem, né? Abracem, né, a nossa causa e levante a nossa bandeira. É disso que nós precisamos com eles, aí depois a gente vai trabalhar com a sociedade, com essa conscientização. E aí muitos do grupo assim, não, isso não existe, não vai dar conta de fazer, não podemos. Eu queria até que fosse 3 dias, né, eu já queria fazer um fórum, né, não, é muito tempo, é muito dinheiro, né, e como que vamos fazer? E aí eu comecei a peregrinar, quando eu falei com a Rosa, que ela me instituiu, né, representante aqui no estado, né? ONG, né? Falei, agora a gente tem um CNPJ, por isso nós vamos entrar na Assembleia. E comecei a peregrinar ali nos gabinetes, né? Graças a Deus, o Wilson Santos, né, ele já faz o trabalho da dislexia, né? Ele abraçou. Muito obrigada ao deputado Wilson Santos, aos coautores, né, ao Dr. Lúdio Cabral, ao Faisal, ao Eduardo Botelho, ao Paulo Araújo, né? Que eles juntos, né, abraçaram a nossa causa ali e nos deram a oportunidade de fazer o primeiro simpósio de políticas públicas de inclusão efetiva, né, em Mato Grosso para o autista, né. E junto com eles agora vamos discutir na Câmara Temática, fizemos, né, uma carta de intenções do que realmente precisa-se, né, para que esse autista ele tenha uma vida digna, para que ele seja respeitado diante da sociedade, para que tenha saúde, para que tenha educação de qualidade. É isso que o ser humano precisa para caminhar tranquilo e sereno. E eles nos deram essa oportunidade, estaremos discutindo na Câmara Temática, né, esses direitos dos nossos filhos, para que nós possamos ter de fato uma inclusão efetiva, para que deixe de ser essa utopia, né. E agora, né, o desafio maior que eu vejo também é tratar esses pais. Lídice, como eu falei, né? A gente é espelho para esse filho. E muitas das vezes o pai precisa mais de tratamento do que a criança dentro do espectro.
Porque quando a gente está bem, eles ficam bem. E quando a gente não está bem, eles se desregulam totalmente. Isso eu tiro pelo meu filho. Hoje o Lorenzo está em paz. Você viu ele ali, está tranquilo. Nossa, há 3, 4 anos atrás, jamais a gente conseguiria eu estar aqui, envolvida com vocês, ele ali na antessala, ali, com a assistente ali, vendo, né, o celular tranquilo, né? Ele não ficava. Hoje, para honra e glória do Senhor, agradeço, meu Deus, por essas autonomia alcançada com meu filho, por essas superações. Bom, a gente acha que já tem mais de 20 minutos de bate-papo. Se deixasse, a gente teria muito o que falar uma manhã inteira aqui. É um prazer, né, falar de autismo. É. Eu preciso falar de autismo. É minha vida o autismo. Eu falo que hoje eu respiro o autismo, né? É a vida do meu filho. Você teve que estudar muito, né? É a condição também, de vida dele. Sim, eu estudei 2 anos neurociência, né? Tive o prazer de conhecer a doutora Marta Helvas, a neurocientista, que foi uma das minhas professoras, que eu tive o prazer de trazê-la nesse primeiro simpósio, que ajudou muito, ajudou bastante professores, profissionais, mães, familiares ali naquele primeiro simpósio que pediram mais, né? E vamos fazer um outro, tá, Lídice? Que bom, que bom. A gente anuncia aqui a tempo, né? Para a gente encerrar então, Juliana, quem quiser conhecer o trabalho da ONG, quem estiver passando por essa fase que você já passou e às vezes está nesse desespero, por onde, né, já ouviu tantos médicos falando tantas coisas, ou psicólogos, né? Ou quiser até contribuir, ser um voluntário, ajudar nesse trabalho, como é que faz para entrar em contato com vocês, com a ONG Ação Azul? Olha, nós temos agora um grupo de WhatsApp, né, da ONG Ação Azul. Nem abri o link ainda, né, porque ele está um grupo fechado ainda, né, que a gente está ali mesmo para discutir, né, agora a Câmara Temática, né, essa carta de intenções, mas a gente vai abrir e, por enquanto, né, pode entrar em contato pelo meu telefone, que é posso falar? Pode. 65, né, 993061219, 981219588, né? E tem o e-mail que eu passo para você depois. Tá, que agora e a gente coloca, a hora que for publicar, a gente coloca também Por favor, depois eu passo o também, e-mail né? para você. Vocês têm rede social, Facebook já? Tem o Facebook, Instagram? a página da Ação Azul. Ação Azul. Ação Azul. Só. Tá ótimo. Muito obrigada. Obrigada, eu. Né, esperamos que essa entrevista ajude muito também. Tomara, né? Assim a gente espera. Hoje a gente tem que divulgar o autismo, tem que levar para a sociedade informações, né? Sim. E quem tem informação toma decisão. E com a informação que eu tive do autismo, tomei a decisão de cuidar do meu filho. Porque ele precisa de cuidados. E assim você está cuidando de tantos outros filhos e tantos outros, né? A gente quer cuidar da família também, porque a família, né, ele disse, ela precisa de cuidado, ela precisa ser acolhida, né? E os nossos dirigentes têm que tomar essa atitude, porque hoje o filho é meu, o autista é meu, mas amanhã ele pode ser seu, porque as estatísticas mostram que até 2025, a cada 45 crianças nascidas, um será autista, né? Nossa. Pode você ter um parente bem próximo ou alguém bem próximo, um vizinho, se você já não tem, né? Alguém bem próximo com autismo você terá até 2025. Tá joia, obrigada. Obrigada, eu. Bom, nós conversamos com a Juliana Maria Silva Fortes, ela é representante da ONG Ação Azul aqui em Mato Grosso, e eu convido você, peço a você que ajude a compartilhar essa entrevista. Ela falou aqui, né, tem a hashtag Se Fosse Seu Filho, eu pelo menos conheço, eu tenho uma parente que tem filho autista. Aqui, assim, pensando rapidamente, fazendo as contas, tem mais 3 amigos que têm filhos autistas, sabe? E eu acho que, assim, é uma forma de a gente contribuir, sim. Se você, de repente, não conhece ninguém, mas que você olhe essas dores, essas lutas e compartilhe nos seus grupos, compartilhe em suas redes sociais, você já vai estar ajudando. Eu vou repetir aqui os telefones da Juliana para quem quiser mais informações. 65-99306-1219 e 98121-9588. Também tem o Face, as redes sociais Ação Azul. Fica essa dica, curta e principalmente compartilhe. Obrigada pela audiência, até a próxima.